estamos. Pois é, Paula, presidente Lula com essa pneumonia leve. Inclusive hoje ele tinha um encontro com o presidente da Câmara, Arthur Lira, agora cedo, que inclusive também foi adiado. O presidente Lula embarcaria para a China agora nesse sábado e vai ter que embarcar apenas no domingo. Claro que a equipe médica do presidente Lula está acompanhando a evolução, né? Se vai evoluir a pneumonia, se vai regredir essa pneumonia leve que o presidente Lula tem. Aliás, né, Lula que tem uma série de encontros lá na China, um monte de reuniões bilaterais, inclusive com o Xi Jinping na terça-feira, para tratar de assuntos bilaterais. A comitiva extensa, inclusive, do presidente Lula para a China vai debater também alguns acordos. A gente lembra que ontem foi tida aí essa notícia que a partir de hoje, inclusive, a carne brasileira volta a ser negociada para a China. O ministro Carlos Fávaro já está no país asiático, já está conversando com vários empresários e também membros do governo chinês para aproximar um pouco essa relação. Lembrando também, Paula, que além das questões institucionais de governo, muitos empresários estão indo para a China, inclusive Vale, Suzano, JBS, muitas empresas que têm negócios com a China, também têm reuniões com o empresariado chinês para potencializar acordos bilaterais, potencializar comércio entre Brasil e China. Aliás, a China, que é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, isso tem muita relevância para a gente aqui, justamente quando a gente fala da nossa balança comercial, quando a gente fala de comércio exterior brasileiro, a China é um grande parceiro comercial e a gente falou, né, da extensa comitiva, 200 empresários, né, muitos empresários indo para lá, justamente para isso, para tentar fortalecer essas relações e trazer mais dinheiro para o Brasil. Afinal de contas, isso a gente está precisando também, não só, né, na questão da Bolsa Brasileira, né, de trazer esses investimentos, Vale, Suzano, JBS, como eu disse, mas também outras empresas que podem trazer mais recursos, melhorando a balança comercial brasileira. Inclusive, nesta viagem, né, do presidente à China, tem ali pontos, né, importantes que ele deve discutir nesta relação bilateral com o Xi Jinping, e nessa agenda, né, algumas das pautas acabam sendo de sustentabilidade, tecnologia, inovação, porém inclui, inclusive, uma visita de Lula à fábrica da Highway, considerada ali pelos Estados Unidos, né, um risco de uma segurança pelas autoridades americanas que suspeitam principalmente de uso de equipamentos para espionagem. Esse é um tema que eu vou até conversar daqui a pouco, mais tarde, com o professor Marcos Vinícius de Freitas, né, professor de Relações Internacionais, grande especialista também em relação à China, para entender se isso pode gerar um mal-estar com os Estados Unidos, essa visita específica de Lula na fábrica da Highway, porque você acabou de pontuar, né, um grande parceiro comercial do Brasil, Estados Unidos, porém, China, um grande parceiro comercial, como você falou, porém, Estados Unidos também, e a decisão é uma situação recente. Lula esteve com o Joe Biden, agora é uma visita, né, muito protocolar ali, com também Xi Jinping, vários assuntos, mas tentando entender aí, né, o equilíbrio, né, exatamente, que é preciso ter dessas agendas internacionais quando se envolve aí parceiros comerciais importantes, porém com pautas delicadas entre os dois. Pois é, Paula, o Brasil ele já vem, né, num histórico aí de talvez até mesmo pisar em ovos com algumas potências mundiais. A gente lembra quando o próprio Brasil estava em conversa com a Rússia por meio do presidente Jair Bolsonaro para importar diretamente petróleo da Rússia para o Brasil, justamente porque a gente estava com todo aquele problema de aumento no preço. O presidente Jair Bolsonaro foi atrás do Vladimir Putin para tentar trazer o óleo diretamente para o Brasil. Muitos analistas ali falaram que isso poderia ser um sinal divergente para os Estados Unidos, o que poderia trazer algum tipo de impacto na relação bilateral Brasil-Estados Unidos, o que acabou não acontecendo. O Brasil mantém relações diplomáticas, comerciais, muito saudáveis, inclusive com os Estados Unidos. Também a gente lembra, não só o presidente Lula indo para a China agora, mas o presidente Jair Bolsonaro foi para a China também no começo do mandato dele, o presidente Temer foi para a China, enfim, todo mundo, todos os presidentes têm essa missão também de fortalecer relações comerciais, independentemente de fazer sinais agradáveis ou não a outros países. Acho que o que o Brasil está precisando mesmo é justamente isso, fortalecer as relações comerciais, independentemente de com quem seja, né? Trazendo recursos importantes para o Brasil são bons sinais. E claro, né, Estados Unidos não vai deixar de falar com o Brasil ou ter relações diplomáticas e comerciais, porque o Brasil foi para a China e vice-versa, né? Mas é importante fortalecer, inclusive, até
o papel do Brasil numa relação um pouco maior, né, globalmente, conversando com a Europa, com China, Estados Unidos, com outros países da Ásia, Oceania, enfim, com todos os países que possam ter algum tipo de relação com o Brasil. Inclusive, no dia 30, o Lula, lá em Xangai, ele vai visitar a sede, né, do novo Banco de Desenvolvimento, a entidade ali criada pelo BRICS, né, o grupo formado Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul. O intuito realmente é fomentar aí, principalmente, projetos com esses países em desenvolvimento, no qual o Brasil, né, faz parte aí desse grupo. São pautas importantes econômicas que podem trazer aí pontos, né, benefícios, inclusive, para o desenvolvimento do Brasil, né, Felipe? Paula, mas é bom a gente ficar de olho justamente nessa questão da pneumonia do presidente, né? Porque a gente sabe, é uma viagem extensa, por mais que seja um avião fretado, né, da Força Aérea Brasileira, um avião presidencial, confortável, com muitos recursos, não é um avião de carreira, mas é importante dizer que o presidente Lula também já tem uma idade avançada, é um quadro de pneumonia leve que demanda cuidados justamente para não progredir. Então, por ser uma viagem extensa, tem toda a situação envolvendo fuso horário, jet lag, enfim, pode ser alguma questão que impeça essa viagem de Lula. Até agora, os médicos e também o próprio presidente da República, ninguém sinalizou ainda que essa viagem possa ser cancelada. Houve apenas um adiamento de um dia, justamente para monitorar o quadro clínico do presidente e saber se ele vai ter condições de viajar no domingo. Mas é uma situação, sim, que acaba inspirando cuidados.